A primeira questão é da irmã Débora, e ela pergunta se é certo dizer que hoje há levita na igreja. Eu creio que esse termo levita, ele é mais assim um pseudônimo, é um chavão evangélico, né? Dizer que tem levita nos moldes veterotestamentário ou mesmo do Novo Testamento, porque até a morte de Jesus ainda havia o trabalho levítico, né? Havia sacerdócio. Na igreja de hoje não existe, porque os sacrifícios cessaram a partir do Calvário. O último sacrifício foi o sacrifício do Senhor Jesus. Portanto, a igreja ela não faz mais esse tipo de sacrifício. Então, dizer que tem levita, no sentido da tribo de Levi, ou de um trabalho sacerdotal na igreja, não seria correto. Mas eu até entendo as igrejas que utilizam esse jargão, porque as pessoas estão exercendo uma função dentro da casa de Deus que se parece com as funções que os levitas exerciam, principalmente na época de Davi e de Salomão, onde tinha cantores, porteiros, tinha músicos. Então eles convencionou-se chamar essas pessoas de levitas, mas de verdade, de fato, eles não são levitas. É verdade, ouvintes, o pastor Elias colocou muito bem, é uma espécie de judaização, não é? Dentro da igreja, que é preciso ser observado isto com limitação, não é? Verdade. Principalmente não só em relação a essa questão, não é? Dos levitas, né, que as pessoas atribuem como sendo aqueles que cantam na igreja, são chamados de levitas, né? Que é uma colocação, no meu entender, não própria do cristianismo, não própria. Verdade. Segundo, a questão também dos símbolos, que isso seria uma outra pergunta a respeito, né? A pergunta é a seguinte, deputado: como Jesus poderia ser as primícias dos que dormem, uma vez que antes da ressurreição de Jesus aconteceram várias ressurreições? Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, o caso do filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado por Elias. Depois nós temos o filho da Sunamita, que foi ressuscitado por Eliseu. Depois temos aquele homem que estava para ser sepultado, e quando as pessoas que estavam ali no funeral, eles viram a guerra, eles se apressaram e lançaram aquele homem na cova de Eliseu, e o homem acabou se levantando. E depois no Novo Testamento temos vários, né? O filho da viúva de Naim, temos a filha de Jairo, né? Acho que é a Talita. A Talita, né? Talita. Depois tem Lázaro, tem os mortos que ressuscitaram na ressurreição do Senhor Jesus. E aí como é que fica essa questão de Jesus ser... aos Hebreus, capítulo 11, o irmão faz uma espécie aí de síntese dessas ressurreições, que na verdade tem autor que fala em ressuscitação e ressurreição. A ressuscitação, a pessoa torna a existir na vida física, portanto na bio, não é? Na vida física, e depois morre. A ressurreição é uma ressurreição em corpo glorioso, em corpo espiritual, que evidentemente que não morre. Essas que o irmão citou são ressuscitações. E o versículo 34 do livro de Hebreus, capítulo 11, verso 35, diz: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Note aqui que este versículo, ele faz alusão a essas duas ressurreições, por assim dizer. Aqueles que ressuscitaram e voltaram a morrer, e aqueles que ressuscitaram, evidentemente, e jamais morreram, mas a partir de Jesus como sendo a primícia, né? Jesus é o exemplo disto, né? Então, justamente tudo isso que o deputado acabou de colocar é super plausível, porque às vezes há uma confusão muito grande em que as pessoas dizem o seguinte: Jesus não poderia ser as primícias porque houve vários casos. Ora, todos esses casos de ressurreições que aconteceram antes de Jesus são ressurreições em que as pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Agora, o caso de Jesus é um caso atípico,
porque lá na própria epístola de Paulo aos Coríntios, ele está tratando do caso da ressurreição de um corpo incorruptível, glorioso. Todo o contexto do capítulo 15 de Coríntios aponta para isso. Aponta para essa ressurreição com um corpo incorruptível, glorioso, porque até ensinando os coríntios que se batizavam pelos mortos. Justamente, não é verdade? Não que ele estivesse divulgando esse batismo, mas ele usa como premissa para poder chegar a uma conclusão final. Agora, é importante nós salientarmos a confusão sobre a palavra primícias, porque no Antigo Testamento o conceito de primícias ligado a animais e a frutos dava a ideia de um conjunto de coisas, mas no Novo Testamento a palavra grega para primícias é aparré, e aparré, ela, no que diz respeito a pessoas, veja só, refere-se a pessoas, é o primeiro no sentido cronológico. Isso, matemático mesmo. Está me entendendo? Olha, referindo-se a pessoas, está no sentido cronológico. Primeiro no sentido cronológico. A primeira de uma série de coisas que podem ser afirmadas, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 23, não é? 15, 20 e 3. Deputado quiser. Mas cada um por sua ordem. Note bem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então veja, cada um, olha a especificidade, olha, cada um na sua ordem. Cristo, o aparré, o primeiro. Então, dessa categoria de ressurreições para nunca mais morrer, Cristo é o primeiro. Então, por exemplo, que existe um pessoal que diz o seguinte, que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel lá em Deuteronômio capítulo 34. Não, olha só a aberração. Que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel e, portanto, ele faz parte dessas primícias. Não tem como. Ele não assumiu o corpo glorificado. Cristo, nessa categoria, é o primeiro para nunca mais morrer. É inquestionável. É verdade. Ô, pastor Hermes, a irmã Isilda, lá de São Bernardo do Campo, sim, a senhora idosa, a irmã Isilda, ela disse que a irmã dela faz uma confusão tremenda, né? Ela é rocelista ou dos TJs chamados. E irmã Isilda, olha, vamos orar. A senhora pode ficar tranquila, descanse o seu coração, apegue-se à palavra genuína do Senhor, leia a Bíblia, isso é muito bom, e não se preocupe com as heresias da sua irmã. Ore por ela, ame a sua irmã, libere perdão para ela, libere ágape, e no momento oportuno ela vai ser esclarecida. Deus tendo um plano de salvação para ela, certamente ela será esclarecida. Existe sim céu, assim como existe céu, existe inferno, existe o problema da escatologia dos TJs, quer dizer, das coisas futuras, ele é completamente complicado, essa escatologia dos TJs. A questão da cristologia também é algo realmente defensável por parte dos testemunhos de Jeová, mas se apega à palavra, irmã Zilda. Deus abençoe. Bom, nós temos aqui o caso do Antônio Carlos. Ele quer saber se a Bíblia ela está de acordo com os originais, a Bíblia, a tradução que nós temos hoje. Bom, é importante salientar, Antônio Carlos, que nós temos hoje várias traduções. Tem a tradução de João Ferreira de Almeida, você tem a NVI, agora chegou recentemente no Brasil a Bíblia de Eugênio Peterson, que é a Bíblia Mensagem. Você tem a Bíblia Viva. Você tem a Bíblia também, a NTLH, que a revista atualizada, a NVI, a nova versão internacional da Bíblia. Verdade. Do padre João Figueiredo. Tem várias traduções. Almeida século XXI. Né? Almeida século XXI, são várias traduções. O que ocorre? É possível que entre tantas traduções e até Bíblias parafraseadas, e Bíblias distorcidas, como que é o caso da Testemunha de Jeová e do São Batista, que agora recentemente lançaram nos Estados Unidos uma Bíblia parafraseada, né? Então é possível que contenha algum erro de tradução, porque existem, nesse caso, algumas tendências religiosas. Mas as Bíblias que nós temos hoje, na verdade, principalmente a Bíblia de João Ferreira de Almeida, de acordo com os professores da Universidade de São Paulo, que são judeus, são catedráticos nessa área, né, a sua cátedra de hebraico, formando ali hebraístas, como é o caso do Dr. Luiz Saião, eles elegeram a Bíblia com a tradução de João Ferreira de Almeida como a melhor tradução
no Brasil. É uma boa tradução, a que bem se aproxima dos originais. O fato de você observar, por exemplo, algumas aparentes contradições, como por exemplo, até cito no meu livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, o caso da mulher de Jó. O que ela disse? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Nas nossas traduções em língua portuguesa você vai encontrar a expressão amaldiçoa Deus e morre. Mas se você observar na língua original, a expressão é Barech Elohim Vamut, que significa abençoe, louve, bendiga a Deus e morre. Agora, como compatibilizar essas duas expressões, vistas que uma está em forte oposição com a outra? Bom, isso é fácil de solucionar quando nós entendemos uma particularidade ou um fenômeno da língua hebraica chamada Tikkun Soferim. Tikkun significa correção, e Soferim é a forma plural de sofer, que é a palavra hebraica para escriba, ou seja, correção dos escribas. Quando os escribas, por exemplo, viam uma expressão que não era digna da divindade, por conta do respeito que eles tinham pelo nome de Deus, por conta do terceiro mandamento, que não era para tomar o nome de Deus em vão, e principalmente se tratando de uma palavra de maldição ou de blasfêmia relacionada com Deus, eles não escreviam essa palavra de maldição, porque por conta dessa reverência e desse respeito, eles entendiam que estariam escrevendo uma blasfêmia contra Deus. E daí, no lugar de colocar a palavra kalal no kal, que é amaldiçoar, que aí depois você tem a construção do verbo kalel, no lugar disso eles colocavam barer, que vem de barar, não de bará. Bará é criar, e barar, uma arranhãozinha na garganta, abençoar, bem dizer e louvar. Então eles colocavam abençoar. Por temor, né, a Deus. Por temor e por reverência eles jamais escreveriam. E esse fenômeno não ocorre porque é impossível amaldiçoar o Senhor. Se alguém quiser, pode falar um monte de impropérios. A criatura nunca pode amaldiçoar o Criador, não é? Porque ela é inferior ao Criador. Então, na verdade, esse fenômeno não ocorre apenas no capítulo 2:9, é no 1:5, 1:11, 2:5 e outras passagens também. Olha, o Marcos, lá da cidade de Mauá, ele pergunta se 2 Samuel 24:1 pode ser traduzido de uma outra forma no hebraico, tá certo, pastor Elias, pastor Arthur e evangelista Anderson, se pode ser traduzida, porque no capítulo 24 diz: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai numerar a Israel e ajudar. Olha, nesta tradução da revista e corrigida de João Ferreira de Almeida está a expressão incitou, não é? Agora, numa outra tradução... nessa tradução, por exemplo, diz assim: mais uma vez Deus ficou irado com Israel e levou Davi a prejudicá-los mediante a contagem do povo de Israel e de Judá. Aqui já é uma outra nomenclatura. Uma espécie de permissão, não é? Aliás, seja a incitação por parte de Deus, a indução, Deus induzindo, ou levando, ou mandando, ordenando, permissivamente, né? Na verdade, talvez ele tenha feito essa pergunta porque no primeiro Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz o contrário. Exatamente. Diz, foi Satanás. Nesse causou caso, a desgraça. Como que está escrito aí? Aqui diz: então Satanás, primeiro livro das Crônicas 21, então Satanás quis causar desgraça a Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então, como conciliar isso, mas né? Não há contradição no meu Não entender. Há complemento. Não é? Exato. Deus, na verdade, se irou, e o instrumento que Deus usou foi o próprio Satanás. Exatamente. Essa é a questão. Ele incitou a Davi, no orgulho de Davi, tá certo? No orgulho de Davi, para fazer o recenseamento, e ele fora então punido pelo Senhor, que a consequência está no próprio texto, que é a praga que vem, é isso? E Crônicas complementa efetivamente, não é? E se nós olharmos num contexto geral da Bíblia, até Satanás, ele está à disposição, quer dizer, ele está à mercê de cumprir o propósito de Deus. Exatamente. Até o Satanás. Olha, ela pergunta sobre Ruth, a Moabita, tendo em vista Deuteronômio 23:3, de que os amonitas e os moabitas, até a 10ª geração, não entraria na congregação do Senhor. Eu vejo esse texto à luz da excepcionalidade, não é? Evidentemente, esta
expressão de Deuteronômio 23:3 não é taxativo, no meu entender. É a luz da excepcionalidade, a exemplo de Ruth, a exemplo, melhor dizendo, de Raabe. Sim. Não é? A exemplo de Raabe. Exato. Mostra também o caráter universal, divino, o caráter universal da salvação divina, não é? Então eu vejo por esse lado. O que precisa, pastor, ser dito também é o seguinte, que aqui Deuteronômio é o livro da repetição das leis. Estas instruções ou leis são as regras. Agora, a regra aqui, nenhum moabita ou amonita poderá participar da Assembleia do Senhor até a 10ª geração, é a regra. Porém, em se tratando de um princípio teológico, do ponto de vista do plano da redenção, a moabita Ruth entra, tá certo? Como ascendente na genealogia de Cristo. A própria Raabe, a meretriz, lá de Jericó, também Tamar, né, com o filho que ela tem de Judá, e Jesus vem da tribo de Judá. Então, você precisa enxergar isso dentro do ponto de vista da linha, do plano da salvação e da redenção. Deus tem outros caminhos, porque se você for pensar bem, em Deuteronômio, todos os primogênitos, eles são tidos como aqueles que receberão a bênção da primogenitura. Mas se você começar de Abraão até depois dos patriarcas, você vai ver que nenhum primogênito recebeu a bênção. Por exemplo, Abraão, quem foi o primogênito dele? Foi Ismael. Não foi Ismael da linha escolhida, foi Isaac. Né? Foi Isaac, do ponto de vista do plano de redenção. Deus escolheu Isaac, não escolheu Ismael, porque Ismael foi fruto da intervenção humana para a carne. E não foi o filho da promessa. E não foi o filho da promessa. Por exemplo, Isaac, quem foi o primogênito de Isaac? Esaú. Com quem que Deus trabalhou? Qual que era a linha do plano de salvação? Foi Jacó. Jacó, quem era o primogênito de Jacó? Rúben. Com quem que foi a linhagem? Tanto é que... Judá, o quarto, não é? Judá na ascendência de Jesus. Mas do ponto de vista bíblico, capítulo 37 a 50 de Gênesis, são mais de 13 ou 12 capítulos destinados a José, que é o filho primogênito de Jacó com Raquel. Mas tá certo? Na sequência. Não, por quê? Porque vem Abraão, Isaac, Jacó e José. Isso. Mas do ponto de vista da salvação pela ascendência do Messias, aí vem Judá. Quem é o primogênito de José? Manassés. Quem recebe a bênção? Efraim. É isso mesmo. Então, a regra é essa aqui, da Deuteronômio. Porém, do ponto de vista do plano de redenção, existem exceções. É isso mesmo. E até para mostrar, repito, irmã Elizabeth, o caráter universal da salvação provida pelo Senhor. Dá pra gente responder o Leandro antes de... Vamos lá, mais ouvinte aí no ar? Tem, mas dá tempo. Dá Vamos tempo? Então, lá. o Leandro de Vila Nova Cachoeirinha, ele pergunta qual a diferença entre a aliança abraâmica e a aliança mosaica. Isso. Olha, a Bíblia faz menção de 8 grandes pactos. O pacto edênico, o pacto adâmico, o pacto noaico, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto palestiniano, o pacto davídico e o novo pacto. E a nova aliança. As 8 grandes alianças que são visíveis, quer dizer, que são claras, explícitas, né? Na Bíblia Sagrada. O pacto abraâmico, ele tem uma singularidade, o pacto mosaico sim. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, são benditas, capítulo 12 de Gênesis. Lá está o conteúdo, eu diria que o cerne do pacto abraâmico, né? Que envolve outros pontos, outros contornos, né? E Abraão é o pai da fé, nós somos filhos pela fé, diz a Bíblia, em Abraão amigo de Deus, etc. Tem um caráter, inclusive, todo arcabouço bíblico, futurista, profético, parte de Abraão, do pacto abraâmico, não é? E Paulo diz em Gálatas 3 que nós somos descendentes de Abraão por Cristo, porque ele interpreta que o descendente de Abraão é Cristo. Exato. Agora, o pacto mosaico é tido como pacto sinaico, quer dizer, do Sinai, é restrito ao Sinai. O pacto mosaico, onde Deus concede a Israel
por Moisés, não é? O mediador. O decálogo. Exatamente. O mediador, o decálogo. E é importante dizer a natureza. Moisés, como sendo fiel em toda a casa de Deus, a Bíblia diz que em Hebreus 7 que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, ele é um antítipo de Jesus. Ele passa a ser uma figura de Jesus, Moisés, não é? E outra coisa, o pacto abraâmico, a natureza dele é unilateral. É Deus que jura por ele mesmo, Hebreus 6,18, duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta. Essas duas coisas é o juramento e a promessa de Deus. Mas os então é unilateral. Bíblia... Agora o mosaico, no caso do Sinai, ele não é unilateral, ele é bilateral, porque requer do povo a obediência às leis. Pois é, mas é sempre originado em Deus. Sempre. Deus que claro, motivou... que determina os termos e as condições da aliança. Os termos, não é? As condições da aliança e assim por diante. A provisão. E assim por diante.